Gênesis capítulo 6, do verso 1 até o verso 18. O título da nossa mensagem nesta noite é o retrato da nossa geração. Assim diz a palavra do Senhor. Como se foram multiplicando os homens na terra e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres as que entre todas mais lhes agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábua de cipreste, nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás: de 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro, porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Meus irmãos, eu vejo pelo menos 3 razões pelas quais nós temos muitas lições a aprender com a história de Noé. E elas já são praticamente as 3 divisões da nossa mensagem. A primeira razão é que a nossa geração, ela tem basicamente os mesmos referenciais e valores, pecados e perversões da geração de Noé. A gente vai analisar essa geração e a gente vai pensar um pouco na geração em que nós vivemos e ver se isto não é verdade. Segundo lugar, nós, a igreja, temos o mesmo desafio que Noé teve. E o desafio é a pressão de viver uma vida piedosa no mundo ímpio, no meio de uma geração pervertida e corrupta. Então esse é o mesmo desafio. Como filhos do reino, nós temos a missão de estabelecer um padrão de vida que é um alto contraste com a nossa geração. E isto gera pressão, muita pressão. Isso é ainda mais significativo porque o mundo ocidental, que celebrava a herança judaico-cristã, a herança moral, sobretudo, os valores judaico-cristãos, está abdicando desses valores para se tornar de novo uma sociedade pagã. Uma terceira razão, porque temos muito a aprender com Noé, é que a nossa história também, como a de Noé, aguarda a irrupção gloriosa de Deus em juízo para os ímpios e em salvação para renovar a sua criação. O que nós temos aqui na história de Noé é exatamente um acontecimento real, verídico, literal, mas que se tornou para nós uma advertência histórica, que é tomada pelos apóstolos no Novo Testamento e pelo próprio Senhor Jesus como um sinal e um tipo do juízo final de Deus sobre a nossa geração. Então, eu quero falar nesta noite acerca do dilúvio
E nós vamos ter duas mensagens baseadas na narrativa de Noé. Mas a primeira é exatamente falando sobre o dilúvio. Como observa Bruce Waltke, um comentarista de Gênesis, você verifica aí que aquela genealogia, nós tratamos da genealogia na semana passada, né, no capítulo 5, ela fica meio que inconclusa. Porque ela termina com Noé, ela vem com uma repetição, a gente viu um padrão repetitivo. Esse padrão ele tem o seu ritmo quebrado em dois momentos da narrativa para chamar nossa atenção, para dois homens piedosos, Enoque e Noé. E quando ele vai falando de Noé, ele diz, depois que gerou a Noé, no verso 30, viveu Lameque 595 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. E aí ele parece que vai dar continuidade no verso 32, quando diz, era e Noé da idade de 500 anos e gerou a Sem, Cã e Jafé. Era para dizer, viveu Noé mais tantos anos, gerou filhos e filhas. Mas aqui a narrativa se interrompe. E essa genealogia, ela só vai continuar lá no capítulo 10, com a chamada Tábua das Nações, inclusive com a geração de Noé. E essa interrupção, esse registro não concluído de Noé, deixa uma abertura exatamente para a história do dilúvio. E quando nós olhamos a genealogia, nós veremos que existem 10 gerações antes e depois do dilúvio. E quando ele apresenta 10 gerações antes e 10 gerações depois do dilúvio, o narrador aqui ele está estabelecendo o dilúvio como um divisor de águas. Se você contar, você vai ver na genealogia anterior ao dilúvio 10 gerações e na genealogia posterior 10 gerações. E o dilúvio é um divisor de águas entre essas duas gerações. É um divisor de águas entre Adão e Abraão, quando vai começar a história patriarcal. Então, com Noé, o que acontece aqui é que Noé se torna uma espécie de salvador no final da história pós-diluviana. Noé é uma espécie de novo Adão. É exatamente isso que Noé é. Então, com Noé, o Criador faz uma aliança para salvar a sua criação. É muito interessante você comparar a aliança de Deus com Noé, que é chamada aliança noaica. Nós já vimos a aliança adâmica, a aliança da criação. Depois uma outra aliança, que nós chamamos aliança da graça, com o mesmo Adão, certo? A aliança da redenção. E agora nós temos a aliança noaica, que é chamada também de aliança da preservação, ou aliança da renovação. Então, com Noé, observe, Deus vai fazer uma aliança para salvar a sua criação. Com Abraão, o Senhor da história faz uma aliança para salvar as nações. Essa é uma distinção que nós encontramos e, ao mesmo tempo, um paralelo. E examinando, meus irmãos, de perto esta narrativa, nós vemos esses 3 fatores de correspondência que estão presentes e podemos usá-los como 3 quadros ou gravuras. Eu vou dividir em 3 quadros ou gravuras do que nós podemos chamar o retrato da nossa geração. O primeiro quadro vai demonstrar uma geração em trevas. Eu vou adiantar já os 3 quadros, né? Então, o primeiro quadro vai demonstrar, no primeiro quadro eu vou demonstrar uma geração em trevas. No segundo quadro, nós perceberemos um luzeiro ou luzeiros brilhando no meio dessas trevas. E por que luzeiros? A Bíblia fala, eu estou tomando aqui a palavra de Deus em Filipenses capítulo 2, que diz que nós devemos viver uma vida santa e irrepreensível para que nós sejamos como luzeiros no mundo. E luzeiro é uma expressão para referir-se às estrelas. Veja, as estrelas não iluminam exatamente tudo, mas elas dão um certo brilho e beleza na escuridão da noite. Se não houvesse estrelas, a noite não seria bonita. Sem luas nem estrelas, ela não é bonita. Então não são luzes que bruxuleiam, né, que piscam ali no céu, chamando a atenção. Então é isso que a igreja é, e é isso que foi Noé, um luzeiro no meio das trevas. E o terceiro quadro é uma intervenção soberana, que pode ser dividida numa ação de juízo e numa ação de salvação. Aqui eu já entreguei toda a mensagem, certo? Então vamos começar com o primeiro quadro.
Quando nós olhamos, meus irmãos, para a história de Noé, a primeira coisa que nós vemos é uma geração em trevas. E essas trevas se caracterizam por alguns aspectos que nós vamos ver. Por que essa geração está em trevas? Observe, esse primeiro ponto é do verso 1 até o verso 10, ou até o verso 7, na verdade. Do verso 1 ao 7. Essa geração em trevas, ela era marcada primeiro por ideais, por ter como referenciais de vida ideais de poder, prazer, sucesso e fama. Poder, prazer, fama e sucesso. Eram os referenciais. Era aquilo que aquela geração perseguia. Poder, domínio de uns sobre os outros, prazer a qualquer custo, prazer como bem maior, como bem máximo, sucesso e fama. Esses eram os referenciais dessa geração. Vamos ver aí, por exemplo. Capítulo 6, verso 1 diz que, como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres as que entre todas mais lhes agradaram. No verso 4, diz que naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome, famosos, que tiveram sucesso na antiguidade. O que é que isso significa? Quando você observa bem o texto, você percebe claramente dois aspectos do processo que o pecado gera no coração do homem e que nós vimos desde Gênesis capítulo 3, e você vai fazer essa comparação no verso 6, e que é demonstrado lá por João em 1 de João 2, de 15 a 17. O que é que caracteriza o mundo segundo o apóstolo João em 1 de João 2, de 15 a 17? Ele diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E ele diz assim: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, ou a cobiça, concupiscência é um desejo ardente, incontrolável e idólatra. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procedem do Pai, mas do mundo. A concupiscência dos olhos é o desejo que é criado, que é alimentado por aquilo que a gente vê. E a soberba da vida é o desejo exatamente de fama, de reconhecimento, de sentir-se valorizado. Até mesmo que você não seja aquilo que as pessoas dizem que você é. De parecer alguma coisa, mais do que de ser. Então, veja, é exatamente isto que guia os homens. Você lembra que na genealogia de Sete, de Adão por meio de Sete, identifica-se uma geração piedosa, não é? Nós vimos na semana passada a graça salvadora se manifestando pelo surgimento de uma geração piedosa, através da semente messiânica com Enos, no capítulo 4, versículo 26, começou-se a invocar o nome do Senhor, depois da genealogia de Caim. Nós vemos a vitória sobre a morte por meio da semente messiânica, com Enoque, nos versos 21 a 24, você tem o arrebatamento de Enoque para não ver a morte. Ele é semente messiânica. E com Noé nós temos o anúncio e a promessa de uma nova criação, que é exatamente o que nós estamos vendo hoje, a promessa de uma nova criação por meio da semente messiânica. Então, o que você vai ver é, ao que tudo indica, e fica muito claro aqui, qualquer que seja a interpretação para filhos de Deus e filhas dos homens, houve uma mistura da geração piedosa com a geração ímpia de Caim. Houve uma mistura, porque se a terra vai estar corrompida e só tem um homem com sua família que é considerado íntegro e contemporâneo, logo aquela geração de Sete também se contaminou. Já fica claro aqui. E como é que isso aconteceu? Veja, começando-se por guiar-se pela concupiscência dos olhos e pela concupiscência da carne, os homens foram levados a
poligamia e ao casamento misto. Esse é o ideal do prazer, primeiramente. Então veja, concupiscência dos olhos e concupiscência da carne. Observe que há aqui o mesmo padrão da tentação. Veja o verso 2. Vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, o verbo ver, lembra? Pode comparar com Gênesis 3:6. Vendo a mulher que a árvore era boa, agradável aos olhos e árvore boa para dar entendimento. Veja, vendo é o mesmo verbo. Vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas. Sabe o que é formosa aí? Traduz a mesma palavra para boa, lá em 3:6. É a mesma palavra. Vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram boas, agradáveis à vista. Diz, tomaram para si mulheres as que entre todas mais lhe agradaram, agradável aos olhos. É o mesmo processo. E o que nós temos aqui? Ele está dizendo que eles não tomaram só uma mulher, aquelas que lhes agradaram. Esse é o padrão. Os filhos de Deus viram que as mulheres eram boas, tomaram para si, a mulher tomou do fruto, é o mesmo verbo. Tá? E uma das interpretações, a gente precisa falar rapidamente dessa questão, quem são filhos de Deus e quem são as filhas dos homens, né? A interpretação mais comum entre os conservadores, desde o século III, inclusive Calvino e Lutero, é que filhos de Deus seriam os filhos de Sete, né? A semente bendita daqueles que invocam o nome do Senhor, e as filhas dos homens seriam as filhas de Caim, a semente maldita. Como eu falei, ainda que você não aceite essa interpretação, permanece o fato inegável, porque a terra depois se corrompeu, que a geração piedosa se corrompeu, que é constatado no verso 5, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração, e no verso 12, viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então, no contexto, fica claro que houve uma mistura, um casamento misto, certo? Mas há uma outra interpretação para esse texto, e eu vou só colocá-la aqui para aguçar a sua curiosidade, e a gente depois poderia bater um papo em particular. A outra interpretação é que filhos de Deus aqui se trata de anjos, que desejaram as mulheres e que tiveram relações sexuais com elas. Essa interpretação é defendida por muita gente boa. Entre elas eu destaco o pastor Leandro Lima. Ele tem um artigo sobre isso. Eu acho que deve ter mensagem dele no YouTube sobre isso. Ele embasa muito bem, porque a expressão filhos de Deus no Velho Testamento, ela praticamente não é usada para referir-se a Israel. Ela sempre é usada para referir-se aos anjos. O livro de Jó, que é um livro praticamente tão antigo quanto Gênesis, você vê que diz que quando os filhos de Deus se apresentaram diante de Deus, veio Satanás entre eles, né? Quando a Bíblia fala no Salmo 29, tributai ao Senhor, filhos de Deus, está falando aos anjos. Então a ideia é que seriam anjos, e que esses anjos, inclusive como castigo, se tornaram os atuais demônios. Essa é uma tese, e ela é embasada em uma certa interpretação de Pedro e Judas, que fala de anjos que estão em algemas eternas, que foram após outra carne, e há uma ligação entre esses anjos e Sodoma e Gomorra por parte de Pedro, certo? Só que nós temos alguns problemas com essa interpretação, né? Porque lá em Mateus 24, 38, e eu peço que você abra lá, porque você vai deixar aberto lá, porque nós vamos praticamente terminar com essa passagem. Essa vai ser uma das passagens, pelo menos, que a gente vai terminar. Jesus se refere ao mesmo evento, que é o dilúvio de Noé, e o compara à sua geração. Ele está falando no contexto na sua segunda vinda. E você vai ver que o que é que ele diz sobre a geração de Noé. Mateus capítulo 24, versículo 38. Ele diz o seguinte, que porquanto, assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também na vinda do Filho do Homem. Veja, na vinda do Filho do Homem, não vai ter anjo casando. Isso aí, quem defende a ideia dos anjos aqui, não acha que na vinda do Filho do Homem vai ter anjo casando com humano, né?
Então Jesus está falando de seres humanos. E ele está dizendo, assim como foi Noé, ele compara os dois eventos históricos. Primeiramente, isso já indica que Jesus considerava a história do dilúvio uma história verdadeira. Isso estabelece a genuinidade da história. Mas Jesus diz assim, olha, eles não perceberam, veio o dilúvio e levou a todos. Assim vai ser a geração. Então, fica claro para mim que ele está falando de seres humanos, certo? Ele está falando porque ele está comparando com a sua geração e a consequência lógica que nos dois casos trata-se de seres humanos. Mas, além disso, no próprio texto, voltando agora para Gênesis, deixe marcado lá em Mateus 24 e volte para Gênesis, no verso 3, olha a declaração de Deus. Ele olha para essa situação de casamento poligâmico e diz assim, então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Deus, ao que parece estar aqui falando de que a vida vai ter maior brevidade. Nós já vimos na mensagem passada que os homens na geração antediluviana viviam muitos anos, centenas de anos. E alguns interpretam esses 120 anos como um espaço entre a construção da arca e o dilúvio, que os homens teriam na terra só mais 120 anos e depois eles morreriam. Mas Jesus diz que eles não o perceberam. E quando ele fala dos seus dias, essa expressão, os seus dias, normalmente se refere ao número de anos de uma pessoa. Quando o faraó perguntou a Jacó a sua idade, ele perguntou assim, quantos são os dias dos anos da tua vida? Era assim que um judeu, um hebreu perguntava a idade de alguém. Então, parece muito mais que ele está dizendo que vai reduzir-se a idade, a expectativa de vida do homem. De qualquer maneira, ele está focando sua atenção no homem. Não há uma menção aos filhos de Deus mais. Ele foca de modo geral no homem. Então, ao que parece, está se referindo a homens, certo? E ainda, em Mateus 22:30, nós lemos, inclusive, a versão de Lucas, quando os saduceus perguntam acerca da ressurreição, de quem vai ser mulher aquela que casou com 7 homens, na ressurreição ela vai ser mulher de quem? Aí Jesus diz, olha, na ressurreição, os filhos do reino serão como os anjos, não se casarão, nem se darão em casamento. Então os anjos não se casam, nem se dão em casamento. E o Senhor Jesus já tinha falado no capítulo, já iria falar mais tarde no capítulo 24, casavam-se e davam-se em casamento. Então se você usa as duas expressões, obviamente, ele está dizendo que os anjos não podem ter de fato relações. Eles podem possuir pessoas que, por sua vez, usadas por eles, podem praticar um ato sexual, mas eles mesmos não podem fazer isso, porque eles são espíritos. Então a interpretação que parece mais razoável, e que é a que eu sigo, é a que seria de que se trata que filhos de Deus refere-se a homens que se destacavam, não necessariamente geração de Caim, mas homens que se destacam, ou geração de Sete, mas homens que se destacaram pela sua valentia e pela sua força, reis que formaram haréns para reproduzir, para aumentar o seu clã, porque o homem tem essa vantagem, um homem só pode reproduzir através de várias mulheres, e para aumentar seus clãs, tornando-se mais poderosos. Quando nós olhamos os escritos antigos, os escritos de mesma idade da Bíblia, ou talvez até mais antigos que o Gênesis, nós vemos que na antiguidade os reis eles eram considerados divinos ou filhos de Deus, ou deuses. Não é que o autor está considerando os deuses, mas ele está usando um título que era usado na época. Moisés possivelmente consultou e utilizou-se de fontes escritas. E ele está pegando uma fonte escrita aqui e usando um título que era dado para reis. E lá no capítulo 82 de Salmo, o Senhor diz assim, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo, todavia como homens morrereis. Ele está falando para reis ali. Então, o narrador pode estar utilizando o termo pelo qual as pessoas se referiam a essas pessoas. E essa interpretação ela é corroborada pelos versículos seguintes, porque naquele tempo diz que havia gigantes na terra,
e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, os quais lhes deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Lembra que Caim tem um filho, ele chama o nome da primeira cidade, que é Enoque, ele chama o nome de seu filho, ele quer celebrar a continuidade da sua dinastia. Depois você tem Lameque, que celebra a violência, e aqui está falando que nasceram valentes. Então, o que acontece aqui são reis antigos, reis lendários, eu chamo lendário aqui, porque eu estou falando da história extrabíblica que corrobora isto, e ali são lendas, aqui é história. Então, são reis lendários que montaram haréns para criar reinos. Aqui há uma distorção do domínio e da soberania do homem por causa do pecado. Então, veja, o que se destaca no texto, queridos, eu trouxe esse parênteses aqui, porque são interpretações, mas o que se destaca no texto, qualquer que seja a interpretação sua, é a luxúria e a lascívia. Eles viram o mesmo padrão do pecado, e Jesus, no capítulo 24, verso 38 de Mateus, que nós já vimos, ele claramente está descrevendo a geração de Noé como uma geração hedonista. O que é uma geração hedonista? Que é baseada a sua vida no prazer. Eles comiam e bebiam. Essa expressão não é só que eles comiam a comida do dia a dia. Essa expressão comer e beber é uma espécie de hebraísmo que significa participar de banquetes. Na nossa geração seria baladas, né? Então eles comiam e bebiam, eles só queriam saber de festa, de casar, se dassem casamento. Então era balada e sexo, era mais ou menos isso. Então Jesus está dizendo, a geração de Noé, como esta geração, era hedonista e despreocupada, irresponsável, uma geração meio adolescente, a geração de Noé. Então por isso que nós dizemos que você tem aqui uma geração marcada pelo ideal do poder, pelo ideal do prazer, pelo ideal da fama e pelo ideal do sucesso. Mas ele fala mais, no verso 4, observe, ele diz que as filhas dos homens, casadas com os filhos de Deus, com esses reis, elas lhes deram homens valentes, e entre eles havia gigantes. Aliás, havia gigantes na época em que Israel foi para Canaã, lá em Números 13, os anaquins são gigantes. Você tem Golias, que lutou com Davi, né? Gigantes. Hoje você tem muito pouco, você tem os Vatuzi na África, mas naquela época havia gigantes, homens de grande estatura que se tornaram grandes guerreiros. Mas olha, diz que esses homens, no verso 4, foram valentes, varões de renome na antiguidade. Essa palavra valente, ela pode ser traduzida também por guerreiro, e também aponta para esses heróis lendários que marcaram pela sua valentia, pela sua violência, e que dominaram pela força física, e que adquiriram por feitos heróicos na guerra, no domínio, no subjugar de outros clãs. Eles marcaram pela sua valentia, violência e força, e adquiriram renome, fama. E aqui se manifesta um terceiro pilar do mundo. Quando eles viram as mulheres, manifestou-se a concupiscência dos olhos e a concupiscência da carne. Mas quando fala de varões de renome, ou no original hebraico, varões de nome, você tem a soberba da vida. Homens de sucesso, homens conquistadores. Existem, meus irmãos, diversos escritos mesopotâmicos, é muito interessante isso, que eles falam de reis exatamente com esse perfil. Há várias pedras e inscrições que foram achadas, e para dar apenas um exemplo, há um antigo texto sumério, que é chamado de Lista dos Reis da Suméria, e onde está também, junto com esse documento, você tem também um relato chamado Epopeia de Gilgamesh. E esse texto da Lista de Reis da Suméria, que é a antiga Mesopotâmia, de onde depois vai sair Abraão, ele menciona esse herói chamado Gilgamesh, que é o quinto rei da dinastia de Uruk. E ele é descrito, veja, como sendo filho de um demônio ou fantasma, cujo reinado teria durado 126 anos. Isso está nessa pedra, ela está preservada aí em algum museu. E ele era considerado, Gilgamesh, o mais ilustre antecessor dos reis sumérios, e era celebrado em lendas e poemas como uma divindade. Entre esses poemas se destaca a Epopeia de Gilgamesh. E mesmo tendo forte caráter mitológico, essas lendas pagãs, elas refletem as guerras por supremacia entre as cidades mesopotâmicas,
com a hegemonia ou domínio absoluto de grandes guerreiros e o estabelecimento de grandes reinos que se impunham pela violência e pela força militar. Então, o que nós temos é a Escritura provê uma base histórica por trás desses relatos pagãos. Com F.F. Bruce, que diz, em vez de a Bíblia representar mito como história, como comumente se alega, talvez os antigos transformassem a história, que a Bíblia conta, em mito. Certo? Então, o ponto aqui é, essa geração em trevas era marcada por ideais de prazer, poder, fama e sucesso. Era isso que as pessoas buscavam. Mas há um segundo ponto que demonstra essa geração em trevas. Por causa dessa busca, você tem, em segundo lugar, uma intensificação desenfreada da maldade e da violência, e uma degeneração moral. Eu ainda estou na geração em trevas. Ela tem os ideais de fama, prazer, poder e sucesso, e por causa disso há uma intensificação da maldade, da violência e de uma degeneração moral. Isso fica muito claro a partir do verso 5. Viu Deus que a maldade do homem se havia o quê? Multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Veja que o que há aqui é uma corrupção extensiva e uma corrupção intensiva. Vou explicar. O que é corrupção extensiva? Todo ser humano estava corrompido. Estava contaminado por esse estilo de vida, por essa busca do prazer, por esse ideal da fama, do sucesso, de ter poder e domínio. Todos eles, é isso que ele está dizendo, que a maldade do homem se havia multiplicado, corrupção extensiva, mas também intensiva. Era continuamente mal o desígnio do seu coração. Sabemos que coração, na cultura bíblica, é muito mais do que significa para nós. É o centro da personalidade do qual fluem pensamento, sentimento e vontade. Ou seja, a fonte está contaminada. Corrupção extensiva. E veja o verso 1. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de quê? De violência. Cheia de violência. Essa palavra corrompida é a mesma palavra utilizada lá em Êxodo, quando Deus envia a praga das moscas. Lá diz que a terra ficou arruinada por causa das moscas. A ideia de apodrecida. E é exatamente o mesmo adjetivo. Deus viu, veja, você tem que associar o verbo viu aqui com a criação. Você lembra? Viu Deus que a luz era boa. Viu Deus que isto era bom. Viu Deus tudo quanto fizera e era muito bom. Mas aqui no verso 5, veja, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado. E no verso 12, viu Deus a terra, e eis que estava corrompida. Ele não declara mais bom. Mais do que isso, veja, cada um era responsável por sua própria corrupção no verso 12, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho, a sua conduta na terra. Consequentemente, toda a criação estava corrompida, degenerada, apodrecida. Era essa a geração. Queridos, a geração de Noé era uma geração muito pior do que todas as que nós vimos já na história. É por isso que ela demandou juízo e destruição completos. Mas essa geração em trevas também é interessante, porque ela buscava prazer. Mas quando você busca liberdade para além do limite, e você busca prazer, e você busca se empoderar, e você busca se afirmar, por causa das transgressões, por causa da quebra dos valores morais, o que na verdade acontece é que você fica mais frágil. E essa geração de Noé, ela também era marcada, terceiro lugar, dentro desse ponto, por uma tristeza, cansaço e angústia. É interessante isso, porque eles buscavam prazer, fama e sucesso, mas havia uma angústia no coração. E onde é que nós vemos isso? No capítulo 5, verso 28.
antes da história, introduzindo a história de Noé, no capítulo 5, Lameque viveu 182 anos e era para a gente esperar. E gerou a Noé. Depois viveu tantos anos, gerou filhos e filhas. Mas há um breque. Diz que ele gerou um filho e chama uma atenção para quem é esse filho, que ele não falou o nome. E aí diz, e lhe chamou pelo nome de Noé. E o que significa isso? Lameque está profetizando. Ele está dizendo, ele é Noé, ou Noar, porque ele nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas das nossas mãos nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Eu não sei o quanto Lameque estava consciente do dilúvio, mas quando o seu filho nasceu, Deus de alguma maneira revelou para ele que aquele homem seria um instrumento de consolo e de descanso, seria um instrumento de renovação. Mas o que eu quero chamar a atenção é que, veja, ele está dizendo, ele vai nos consolar dos nossos trabalhos e das nossas fadigas. Noé, interessantemente, Noé etimologicamente está ligado à palavra descanso, no ar. Mas ele usa um jogo de palavras, no que a gente chama, em termos literários, de assonância, pelo som. Porque quando ele diz, este nos consolará, na verdade, no ar significa descanso. Mas ele o liga a consolo, que é o verbo hebraico inahem. Na verdade, ele quis juntar as duas coisas. Ele vai ser consolo e descanso. Mas ele menciona o quê? Trabalhos e fadigas. Deus amaldiçoou essa terra e nós estamos sentindo o peso da maldição. Nós estamos sentindo cansaço e fadiga. E as expressões que ele usa, trabalhos e fadigas, elas envolvem a mesma fraseologia expressa no capítulo 3, versos 16 e 17 de Gênesis. O que é que ele diz para o homem? Em fadigas obterás o fruto. Eu falei que a expressão é a mesma, pois aqui, embora não seja exatamente a expressão, tem a mesma raiz, é o mesmo verbo. Ou é a mesma expressão para sofrimento, na verdade, é o mesmo substantivo. O que ele está apontando é, nós estamos sentindo o peso da maldição. Meus irmãos, antes de nós avançarmos, não é este o quadro da nossa geração, meus irmãos. Nós não vivemos numa geração narcisista, que busca a liberdade total, que se coloca contra todos os valores morais, porque o objetivo, o bem maior é o prazer máximo, que busca sucesso e fama. Hoje, ato heróico não é mais, naquela época, pelo menos, os atos heróicos tinham a ver com algum ato de força, de domínio, de uma guerra, mas agora o ato heróico é a autoexpressão, é você dar vazão a todos os seus sentimentos. Então a nossa geração é uma geração assim, os referenciais é prazer, você não pode reprimir o prazer, você tem que ter prazer máximo e você tem que jogar fora todos os valores. Não é a nossa geração, irmãos, em consequência desses referenciais degenerada e cheia de violência, fala-se tanto de paz e amor, mas agora a violência foi para dentro das famílias, das escolas, alunos estão matando, espancando professores. Essa geração paz e amor, por conta de paz e amor, na Europa, o número de estupro de mulheres aumentou, e dizem que é por causa da herança machista. Mas, na verdade, é porque os homens estão se feminilizando e não conseguem mais defender as mulheres. Porque o mesmo homem, o mesmo gênero que estupra é o gênero que protege, nem todo homem é um estuprador. Mas a geração está fragilizada, o número de suicídios está aumentando. Por quê? Porque as pessoas se jogam ao prazer de qualquer jeito, elas acham que podem, de maneira irresponsável, se entregar a grandes paixões e que isso não cobra o seu preço, e elas ficam mais frágeis. Vai aumentar o número de suicídio, vai invadir as igrejas, e não resolve só você dizer, depressão é doença, depressão é doença. Sim, existe um fator patológico na depressão, que precisa de tratamento, sem dúvida, mas isso não explica tudo, irmãos. Isso é um reducionismo. A nossa geração está frágil, porque os relacionamentos são líquidos, os valores são líquidos, ela está se esboroando. Não tem sustentação. Porque o ser humano é um ser moral. Assim era a geração de Noé. Por isso nós vivemos uma geração cansada. E empatia não é tudo. Não vai resolver.
E no meio desse quadro, queridos, de trevas, nós podemos felizmente enxergar uma outra gravura, uma segunda gravura, que é o quadro número 2. É pequena, aparentemente, mas é forte, que é um luzeiro no meio das trevas. Deus diz assim, olha, eu me arrependi de ter feito o homem. E arrependimento, no caso de Deus, não é no sentido de que ele está dizendo, eu fiz tudo errado. Não é isso. O arrependimento tem vários aspectos. Primeiro, a tristeza por alguma coisa que você fez ou realizou. Segundo, reconhecimento de um erro. Terceiro, mudança de ação e de atitude. O segundo não está presente em Deus, porque ele não erra. Mas o primeiro está. Ele olha para o homem que ele criou, livre, e usando sua liberdade, se corrompe, e ele se arrepende nesse sentido, ele está triste. Isso pesa no coração. A palavra é muito forte aqui, queridos. É mais ou menos a ideia, o coração de Deus foi ferido. Porque ele olha a sua imagem corrompida pelo pecado. E também significa que ele vai mudar a sua atitude. Em vez de se multiplicarem, eles vão ser dizimados. É isso que significa arrependimento. Porque em outro lugar, Deus diz, se uma nação se arrepender do seu pecado, eu vou me arrepender do mal que eu havia dito que lhe faria. Ora, um arrependimento que é reconhecimento de erro, não coloca condições, não é verdade? Mas Deus está usando uma linguagem que a gente chama antropomórfica, para que a gente possa entender um pouco como que Deus se sentiu naquele momento. A questão é que Deus olhou e havia um desprazer, uma tristeza, um peso, uma ferida, num certo sentido, no coração de Deus. E ele diz, eu vou fazer desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Mas o verso 8 é a nossa esperança. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Deus está dizendo, a destruição não vai ser completa. Eu vou renovar. Noé é um contraste. De que forma Noé contrasta com sua geração? Primeiro, vamos ver esse luzeiro em meio às trevas. Primeiro, enquanto a sua geração é condenada a desaparecer, verso 7, a Bíblia diz que Noé achou graça diante do Senhor. Uma das formas como um judeu, quando olhava para uma mulher, declarava o seu amor, era assim, tu achaste graça aos meus olhos. Era assim que o judeu falava. Então sabe o que significa? Deus olhou para um homem, Deus o amou, e Deus resolveu salvá-lo e por meio dele continuar a sua aliança. A primeira coisa positiva que se fala de Noé, não é acerca de Noé, mas do Deus de Noé. A diferença entre Noé e essa geração é a graça. Irmãos, a diferença entre a igreja e o mundo é a graça. O nosso coração é corrompido como o coração dos ímpios, dos pagãos, mas é a graça que nos alcança. Essa é a primeira coisa que se fala. Eu vou fazer desaparecer, mas ele está olhando para um povo e dizer, a minha graça, o meu amor está sobre eles. Esta é a diferença. Ele foi objeto da eleição da graça para a salvação. Mas há uma outra coisa que é consequência dessa graça soberana. É que enquanto a sua geração se degenerava, como nós vimos já, e cada ser havia pervertido o seu próprio caminho. Veja o verso 9. Eis a história de Noé. A palavra história aqui é a palavra toledot. Lembra quem está acompanhando? É mais uma divisão aqui com a genealogia. Eis a origem de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos, ou literalmente no meio da sua geração. Irmãos, deve ser muita pressão. Só tinha Noé. Na sua geração, ele está dizendo, todo mundo da geração de Noé vai desaparecer. Mas tem um só. A gente já reclama que a gente é minoria. Imagine se for uma família com 8 pessoas. Sabe que você aguentava a pressão? Às vezes a gente no trabalho tem até medo de dizer que é crente, né? Na discussão de temas meio espinhosos a gente não se coloca muito. Mas aqui está dizendo, Noé era um homem íntegro. Ou seja, parecia que havia um tecido canceroso em volta, mas Deus fez permanecer um tecido são.
Noé era um homem íntegro e justo entre os seus contemporâneos. Ele dava a Deus e aos homens aquilo que lhes era devido e mantinha sua integridade. Ele não se deixou corromper. Do ponto de vista da responsabilidade humana, qual o segredo de Noé? Claro, está aí no verso 9, parte B. A mesma coisa que se diz de Enoque e que liga a Enoque. Noé andava com Deus. Ou seja, comunhão com Deus. Intimidade com Deus. Ele caminhava com Deus. E isso aponta um pouco quase que para Adão, antes da queda. Adão também andava com Deus, mas o pecado o separou de Deus. E nós ficamos sabendo lá em Hebreus capítulo 11, verso 7, que essa intimidade com Deus ela era marcada por uma fé obediente. Hebreus capítulo 11, verso 7, na galeria dos chamados heróis da fé. Observe lá, ele está falando sobre a fé e aqueles que obtiveram bom testemunho por sua fé. E entre eles ele fala de Noé. No capítulo 11, verso 7, ele diz: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, ele está ligando isso à sua definição de fé nos versículos 1 e 2. Fé é certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que se não veem. Então, advertido acerca de acontecimentos, nem chovia naquela época, não tinha nem chuva. Deus anunciou uma coisa que não existia. Era uma neblina, lá no capítulo 2, por ali pelo verso 4, pelo verso 5 de Gênesis, se diz que havia uma neblina que regava a terra, não havia chovido ainda. E aí Deus fala, olha, vai acontecer uma coisa que você nunca viu, vai haver um dilúvio sobre a terra. Então era preciso fé para obedecer. Então, divinamente instruído e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa. E por essa arca, por esse ato, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé, não das obras, mas da fé. Porque veja, Noé achou graça diante de Deus, ele só está dizendo, olha, eu vou estabelecer minha aliança contigo. Mas isso fica muito claro lá no capítulo 6, voltando aqui, no capítulo 6 mesmo, no versículo 18, Deus diz para Noé, contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Veja, contigo estabelecerei a minha aliança. A primeira vez que a palavra aliança é utilizada é aqui. Mas essa palavra estabelecerei traz a ideia de continuar, indicando que havia uma aliança antes da criação. E ele está dizendo, você é aquele por meio de quem a aliança vai ser mantida de minha parte. É o que ele está dizendo. Veja, Noé andava com Deus, mas essa fé é uma fé obediente. Quantas vezes você vê Noé falar na história? Desde o capítulo 6 até o capítulo 9, Noé não fala nada, nenhuma palavra. Nada. A primeira vez e única que Noé fala é quando ele abençoa Sem e Jafé e amaldiçoa Cã, ou Canaã, que nós vamos ver só na próxima mensagem, se Deus quiser. O que é que marca a conduta de Noé? Obediência. Veja, isso se repete, capítulo 6, verso 22. Ele ordena a Noé, diz, assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Capítulo 7, verso 5, e tudo fez Noé, segundo o Senhor lhe ordenara. Verso 9, entraram para Noé na arca de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus lhe ordenara. Verso 16, eram macho e fêmeas que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado. É marcada por obediência, Noé não questiona, né? Senhor, Senhor, olha, é muito difícil, Senhor, é muito difícil. Não tem isso. Ele simplesmente obedeceu, porque a verdadeira fé salvadora é uma fé obediente. Obediência incondicional. Queridos, antes de tudo, Noé é uma espécie de novo Adão, mas com a desvantagem de que, como Adão, ele é apenas alma vivente, não espírito vivificante. Se você conhece a Bíblia, você sabe do que eu estou falando. Noé, portanto, era um tipo de Cristo. Mas, por outro lado, esse crente, esse homem servo de Deus, é um tipo do crente salvo pela graça, mediante a fé que se expressa na obediência incondicional e numa vida de santidade no meio do pecado.
Será que nós podemos dizer, meus irmãos, que a figura histórica de Noé é o nosso retrato? Esse é o seu retrato? Ou você sucumbiu à permissividade da sua geração? Meus amados irmãos, nós temos um desafio de viver numa geração que cada vez mais se paganiza, uma vida de santidade. Como a Bíblia diz lá em Filipenses 2, 14 e 15, nós devemos viver de maneira santa e irrepreensível para resplandecer no meio de uma geração pervertida, corrupta, como luzeiros no mundo. Como é que nós temos lidado com a pressão de ser uma minoria e ter valores opostos à nossa geração? É triste, irmãos, quando a igreja começa a se igualar ao mundo. É triste quando a igreja celebra, por exemplo, a sensualidade. Hoje, muitos crentes celebram a sensualidade fora das quatro paredes do casamento. Muitos crentes perseguem como ideal fama, sucesso. Eles pensam em fazer uma faculdade pensando muito mais na sua carreira. E eu me refiro a homens e mulheres do que numa vocação para ser um missionário e um agente do reino. Eles pensam muito em sucesso, em ser pessoas de sucesso, empresários de sucesso. E tem igrejas que estão ainda fomentando essa visão hedonista, egoísta, narcísica. Tristemente, existem crentes, quando recentemente passou, não sei quanto tempo já faz, passou 50 tons de cinza, o que tinha de crente, e mulheres crentes indo se deleitar com 50 tons de cinza, que nem é um filme bom, não tem nenhum enredo bom, só tem imoralidade e ter prazer numa coisa que Deus odeia. Crentes, quando se faz uma pesquisa, o Instituto Barna fez uma pesquisa, o número de jovens crentes que têm relações pré-conjugais é quase igual ao número do mundo. O número de adultérios e divórcios na igreja hoje é praticamente igual ao número do mundo. Será que nós estamos fazendo diferença? Porque nós nos expomos. Nós assistimos, nós vemos, nós concordamos, nós aquiescemos, nós até gostamos. Mas nós somos chamados para sermos luzeiros, para fazermos diferença. E aí você tem o terceiro e último quadro, que é uma intervenção soberana. Essa intervenção soberana pode ser dividida em uma advertência, um ato de juízo ou julgamento e salvação. Veja, Deus resolveu destruir o mundo, mas Ele não fez sem advertir seus habitantes. Pelo menos 2 homens de Deus profetizam juízo: Enoque e Noé. Noé, se não com palavras, com seus atos, porque ele está fazendo uma grande caixa. A arca era uma caixa, na verdade. Não era aquele navio bonitinho que você viu no Face, que saiu agora no noticiário aí, um navio todo bonitinho, o pessoal, olha, uma réplica perfeita da arca. Era uma caixa. A palavra arca, no hebraico, significa uma caixa. Não era nem para ser navegada, não tinha leme. Não tem leme. Noé não tinha controle nenhum. Era fé, pura fé e pura graça. Então você está fazendo a caixa, não é você está fazendo isso aí para... Olha, Deus disse que vai ter dilúvio. Ah, rapaz, dilúvio, o que é dilúvio? E mais ou menos parece que duraram 100 anos esse tempo todo, porque ele tinha 600 anos, quando a arca foi concluída, e 500 quando começa a sua história, pode ser que tenha passado. Mas veja, Enoque também é um profeta. Ele é mencionado no capítulo 5, versos 22 a 24, aquele homem que andou com Deus. Mas nós ficamos sabendo em Judas, versículos 14 e 15. O Judas é o penúltimo livro antes do Apocalipse. E Judas, ele menciona isso. Inclusive, o que Judas fala está no livro apócrifo. Mas nós entendemos que ele, guiado pelo Espírito de Deus, de maneira infalível, pensou esse trecho histórico, verídico, do livro apócrifo. E ele, então, nos versículos 14 e 15, ele fala de Enoque como um profeta. Olha o que ele diz. Judas, versículos 14 e 15. É o último livro antes de Apocalipse. Ele diz: quanto a estes, foi que também profetizou quem? Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo... Olha a profecia, tem um resumo aqui. Veja, Enoque, nós ficamos sabendo que ele era profeta. Tomamos conhecimento de um resumo da sua pregação aqui.
Eis que veio o Senhor. Veja, os profetas antigamente, quando eles falavam do futuro, para dar certeza de que aquilo vai se cumprir, eles falavam como se fosse no passado. Lembra de Isaías? Ele foi desprezado e humilhado, mas não abriu a sua boca, referindo-se a Jesus. Então ele está dizendo, eis que veio o Senhor, entre as suas santas miríades, quer dizer os anjos, para exercer juízo, olha, sublinha a palavra ímpio e seus derivados, para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as suas obras ímpias, que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Deixe marcado aí, saia daí, deixe marcado aí. Podemos voltar. Então, Enoque foi um profeta, Deus avisou. Mas Noé também era descrito como um homem que andava com Deus. Como consequência, foi um homem íntegro e justo no meio da sua geração. E lá em 2 de Pedro, capítulo 2, verso 5, que você também deve marcar, porque tem uma relação com o dilúvio, ele é chamado de pregador da justiça. E a palavra pregador traz a figura do arauto do rei, aquele que traz uma mensagem importante da parte do rei. Seja por seu caráter justo e íntegro, seja por um ministério mais ativo na proclamação do juízo, que não é claro no texto, de qualquer forma, nós temos a declaração de Hebreus 11, 7, que pela fé e pela obediência, Noé condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Então, o povo não ficou sem aviso. A advertência, a maldade crescente e a falta de arrependimento pesaram no coração de Deus e a intervenção divina se manifestou em juízo e salvação no seu reino criacional. O que é que você vai ter agora? É muito interessante isso aqui. Você vai ter dois reversos no dilúvio. Tudo relacionado à criação. Vai haver conexões importantes entre termos utilizados no dilúvio e a narrativa da criação, que vai ver um reverso. Vai voltar ao caos. E num determinado momento, no auge do caos, volta de novo a ordem. Olha que coisa interessante. Há diversos paralelos aqui. No verso 17, o Senhor diz, eu estou para derramar águas de dilúvio. Ele diz para Noé. Ele fala no verso 7, farei desaparecer da face da terra o homem. No verso 13, ele diz a Noé, resolvi dar cabo de toda a carne, no original é o fim de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens, e a sentença é sobre toda a criação. Ele diz que eu vou fazer perecer todos os seres da face da terra, tudo que tem fôlego de vida, no verso 17, debaixo dos céus, tudo que há na terra, os peixes obviamente não entraram aqui, tudo que há na terra perecerá. Mas observe, o que é que Deus fez? Deus diz, eu vou fazer contigo, tua mulher e teus filhos, e as mulheres dos teus filhos, uma aliança. E no verso 19 ele diz, olha, toma 2 de cada espécie. Olha a mesma expressão, de toda a carne 2 de cada espécie, macho e fêmea. No verso 20, das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo réptil segundo as suas espécies. Você lembra de quê? Fez Deus as aves, fez Deus os animais domésticos, segundo a sua espécie. Ele está dizendo, a minha aliança é com a criação. O juízo vem sobre os incrédulos e zombadores que não lançaram mão da salvação proposta pela palavra de Deus, a única realmente segura. Veja como o caos vai se instalar. Ele diz para Noé, há um crescendo, infelizmente a projeção não deu problema, mas há um crescente aí de paralelos. No verso 1, diz que ele manda que ele entre na arca. Certo? Mas lá na frente, num paralelo, Deus ordena que Noé saia da arca. Na parte da tensão crescente,
o dilúvio cai sobre a terra, abrem-se as comportas do céu, mas lá na frente fecham-se as comportas do céu. Há uma série de paralelos de contraste. Mas observe, ele leva de animais limpos, que era para o sacrifício, 7 pares, e dos demais 2 pares. E ele diz no verso 4, daqui a 7 dias farei chover sobre a terra, durante 40 dias e 40 noites, exterminarei todos os seres que eu fiz. E diz que tinha Noé 600 anos de idade, capítulo 7, verso 6, quando as águas do dilúvio inundaram a terra e começa a crescer. Observe, por causa das águas do dilúvio entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher, e os animais imundos, as aves, os répteis, entraram para Noé. E no verso 11, o que aconteceu? Romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas dos céus se abriram. Lembre, abismo é a mesma palavra do capítulo 1, verso 2, lembra? Havia trevas sobre a face do abismo, havia um abismo oceânico, e Deus separou as águas de baixo das águas de cima. Agora ele está juntando tudo de novo. O grande abismo abre suas comportas, as águas revoltas voltam. Há um reverso da criação aqui. Mas ele continua dizendo que houve copiosa chuva sobre a terra, 40 dias e 40 noites. E uma coisa muito interessante, queridos. Verso 16. Eram macho e fêmeas que entraram de toda a carne como Deus lhe havia ordenado. E o que aconteceu? O Senhor fechou a porta. Quem fechou a porta foi Deus, foi pelo lado de fora. Mas nem os de fora podiam entrar. O Senhor fechou a porta da salvação para aquele mundo. Na descrição do dilúvio, você tem essa tensão crescente sendo descortinada pelo narrador num claro reverso da criação. O abismo volta, as águas do abismo voltam. Há separação entre águas e águas, ou há uma junção das águas. Nos versículos 18 a 20, diz que predominaram as águas e cresceram sobremodo na terra, a água volgava sobre as águas, prevaleceram sobre todos os montes. Ele menciona enxames de criaturas no verso 21, pereceu toda a carne que se movia, tanto de ave, animais domésticos, animais selváticos, enxames de criaturas que povoam a terra, a mesma menção da criação. Certo? É isso que está acontecendo aí, um reverso. O cosmos se reverte em um caos. Há incontáveis relatos de dilúvio em quase todos os povos do mundo, mas as versões apresentam uma cosmovisão politeísta. Muitos deuses trazem dilúvio ou panteísta, confundindo a criação com o Criador. Entre os mesopotâmicos, por exemplo, os deuses eles enviam o dilúvio para controlar a superpopulação. E quando o dilúvio chega, eles mesmos ficam assustados, com medo. Mas aqui não, há um Deus soberano que controla tudo. E as águas prevaleceram por 150 dias, diz a Bíblia, e a arca não tem leme, ela está vogando, nós só tem que esperar e confiar. Então há essa tensão, o dilúvio começa, as águas crescem, prevalecem 150 dias, e quando é que muda? Quando é que volta ao cosmos? O centro dessa narrativa é o capítulo 8, verso 1. O que é que diz aí? Lembrou-se Deus de Noé, e não só de Noé, mas de todos os animais selváticos, de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca, e fez soprar um vento. A palavra vento é ruar, a mesma para espírito. Glória a Deus, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. A mesma criação, ele lembrou-se de Noé. Essa expressão é pactual, não é que ele estava esquecido e disse, ai meu Deus, Noé, não é isso. A expressão lembrar-se é uma palavra pactual. Deus foi fiel com Noé. E veja, há um reverso de novo, fecharam-se as fontes do abismo, e também as comportas do céu, e a copiosa chuva se deteve, e as águas que iam aumentando agora estão escoando ao cabo dos mesmos 150 dias, e vão minguando até aparecer a porção seca. Deus recria a terra. Criação e recriação. O Deus da Escritura tem total controle sobre a sua criação. E ele fez um pacto
um pacto com a criação. E mesmo que o homem tenha quebrado o pacto, ele não vai quebrar o pacto. E aí você vê a salvação motivada pela eleição da graça. Você vê uma aliança de preservação. Você vê a confirmação da providência pela salvação dessa arca. E você vai ver que Deus se lembra de Noé. E já para concluir, meus irmãos, no capítulo 9, depois de Noé soltar 2 aves até que elas achassem terra, Noé sai com os animais. E no versículo 20, dos animais limpos, ele levanta um altar ao Senhor e oferece holocausto. O holocausto era um sacrifício consumido inteiramente, celebrando a salvação do Senhor. E o Senhor aspira o cheiro suave e diz: eu não continuarei a amaldiçoar a terra. Nós veremos melhor isso na próxima semana, mas ele diz: eu não vou continuar a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio do homem desde a sua mocidade. E veja o capítulo 9, o que é que Deus faz aqui, queridos? Veja, ele se arrependeu de criar o homem, mas ele não se arrependeu do seu decreto de fazer do homem sua imagem e semelhança, de salvar um povo para si. Ele, através de uma família, renova a face da terra. E qual é a aliança? E abençoou Deus a Noé e a seus filhos, a mesma do capítulo 1, verso 27, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. No verso 7, mas sede fecundos, multiplicai-vos, poluai a terra, multiplicai-vos nela. E disse Deus: eu estabeleço a minha aliança com vocês, com a sua semente e com todos os seres viventes. E como sinal da minha aliança, eu vou colocar um arco. Este é o sinal da minha aliança. Verso 13, porei nas nuvens o meu arco. Por um lado, trata-se aqui do arco-íris. Que coisa linda. Não sabemos se ainda não havia, eu acredito que é a partir de aqui que é arco-íris, porque arco-íris é depois de um período de chuva. Você já viu o arco-íris? Toda vez que você viu o arco-íris, lembre disso. Deus colocou o seu arco. Quando eu vir o meu arco, eu vou me lembrar da minha aliança. Mas isso tem mais para nos falar. É que a palavra arco aqui também se referia ao arco de guerra. Sabe o que Deus está dizendo? Eu vou escorar o meu arco. Eu vou suspender o juízo. E eu vou manifestar graça de novo sobre a humanidade. Quando você viu o arco-íris, lembra, o arco-íris é o arco do guerreiro, que é o Senhor, que está dizendo: eu retenho o meu arco por amor ao meu povo eleito. Queridos, eu concluo. O Senhor Jesus nos disse, meus amados, que como foi nos dias de Noé, e nós vamos na semana que vem ainda falar um pouco sobre isso, mas eu quero encerrar com o capítulo 24 de Mateus, que nós já mencionamos aqui, no versículo 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e o levou a todos, assim será na vinda do Filho do Homem. Meus amados irmãos, o dilúvio nunca mais haveria de acontecer. Mas a palavra de Deus, mencionando o dia de Noé, também em 2 de Pedro, nos diz, no capítulo 3, falando daqueles que zombavam da vinda de Jesus. Pedro diz assim: porque deliberadamente, no capítulo 3, verso 5, esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água, e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra do dilúvio, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. E Deus só não fez ainda porque Ele está esperando
o restante do seu povo eleito, que o todos do verso 9 são os eleitos, cheguem ao arrependimento, mas ele virá como ladrão. Ele virá como ladrão nessa geração. E somente aqueles que lançaram mão da esperança proposta em Cristo, aquele para quem Noé apontava, porque Cristo é de fato o segundo Adão. E ele veio, morreu e ressuscitou, e um dia ele virá para buscar o seu povo. A pergunta que eu faço é: você está preparado? Porque a nossa geração também aguarda. É por isso que Pedro, no verso 13, diz, no verso 11, visto que estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser como os que vivem em santo procedimento em piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, aqueles que estão em Cristo, e só em Cristo, segundo a sua promessa, esperamos novos céus. Esses são novos mesmo. Não haverá mais pecado, e nova terra, nos quais habita justiça. Mas essa esperança, só se você estiver em Cristo. Se você não tem Cristo, você está caminhando para o juízo. Você vai ser pego de surpresa. Que o Senhor Deus abençoe a cada um de nós e nos ajude a pensar em como nós temos caminhado em nossa geração e sermos vigilantes para que sejamos tais como Noé, luzeiros no meio das trevas. Amém.